Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra para mim, quando chega essa hora para a nossa conversa diária. Espero que você esteja aproveitando. Sempre gosto de ler os seus comentários, para saber aquilo que você está apreciando. Hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem A Obra-Prima, uma grande mensagem pregada pelo profeta, para mostrar a restauração da árvore noiva, de uma outra forma, através do processo de lapidação, processo de uma escultura, a exemplo de Michelangelo, que recebeu uma inspiração da parte de Deus para esculpir a imagem de Moisés numa rocha. E ele tomou 40 anos de sua vida, e quando essa imagem, aquilo que ele viu dentro dele, em seus pensamentos, quando aquilo estava na frente dele, ele olhou para aquela obra, e ele ficou tão entusiasmado, ele entrou numa êxtase, que ele pegou o cinzelo, uma pequena ferramentazinha de escultura, e bateu na imagem e disse: agora fala. Porque para ele estava tão perfeita, que só faltava falar. Agora, o Senhor Jesus também tem estado num trabalho de artífice e escultura, porque ele está esculpindo a imagem perfeita da palavra, outra vez aqui no tempo do fim, em sua igreja. Tivemos essa imagem do Velho Testamento, veja, formando a imagem perfeita da palavra, Cristo, o macho, e o mesmo que Deus fez no passado, ele está fazendo no Novo Testamento, através da árvore noiva, que é a parte feminina, porque o macho sem a fêmea não é nada, a fêmea sem o macho também não é nada. Então o corpo da palavra foi o Velho Testamento, começando com Abraão, formando uma base quadrada, Abraão, Isaac, Jacó e José. Logo o corpo, os profetas, até chegar no pescoço com João Batista, até que veio o perfeito, até que veio Jesus Cristo, que era a palavra manifestada à cabeça. Porém, ele estava em sua obra redentora. Então Deus coloca o segundo Adão para dormir no Calvário. Do seu lado ele tira uma parte, veja, sai água e sangue, agora para formar o Novo Testamento, a fêmea agora, a árvore noiva, porque Deus tem um projeto em sua mente, que é reproduzir-se a si mesmo. Estaremos na eternidade, na congregação de deuses, plural, como ele é. Nós seremos, como ele é, nós o veremos, diz a Bíblia. Então ele está formando a imagem perfeita. Você não dá para imaginar o que será a eternidade de uma assembleia onde toda a revelação da palavra, todo o conhecimento, todo o caráter, tudo que estava na mente de Deus, suas sabedorias, os seus valores, os seus sentimentos como amor e assim por diante, suas obras maravilhosas, tudo isso estiver reunido num corpo só, formando rei e a rainha, Adão e Eva, carne de sua carne, osso dos seus ossos. Eu não posso imaginar a alegria que será isso tudo, a felicidade, quando toda essa revelação estiver reunida num corpo de crentes na eternidade. Eu sei que as espadas serão embainhadas, mas nossos poetas, cantores, veja, a adoração será pela eternidade. Vamos gozar das obras de nossas mãos, vamos plantar, e não haverá outro para colher o que nós plantamos, nós mesmos vamos colher, não haverá fim. As nações estarão ao redor do mundo, em cada parte geográfica desse mundo, terão que vir a Jerusalém para trazer seus presentes de ano em ano, e aquele que não quiser adorar não terá chuva. Pode ler Zacarias, é muito tremendo isso, tremendo. Por isso hoje ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando vejo no culto pessoas que não gostam de adorar, não gostam de louvar, logo entendo por que suas vidas não mudam, porque a chuva não vem sobre eles, a chuva de ensinamento, a palavra não penetra, porque para que o fogo desça, tem que haver um sacrifício no altar, e o sacrifício é a nossa adoração, é o nosso culto, é a nossa devoção, é o nosso respeito, é o nosso amém, é o nosso levantar de mãos. Então,
dentro desse projeto da restauração da árvore noiva, temos essa obra-prima formada aqui no Novo Testamento, que já chegou à perfeição, porque a palavra já está manifestada. Veja, Deus em sua obra-prima produziu uma Eva que não vai cair, trouxe uma igreja que está na perfeita imagem da palavra, um ministério idêntico ao de Jesus Cristo. Deus cumpriu o pacto que havia feito com Abraão em Gênesis 13, Gênesis 15, quando ele passou entre as metades com o pilar de fogo, no entardecer, e ele aceitou o sacrifício, ele confirmou as metades, porque apareceu aqui no tempo do fim o mesmo pilar de fogo, a mesma nuvem, o mesmo Jesus, cumprindo a parte do seu pacto. Nós somos um povo muito feliz, porque Deus tem um pacto conosco. Esse pacto tem sido confirmado, é um pacto baseado em amor, veja, feito pela palavra, confirmado com sangue. Nós somos a senhora eleita, nós somos o povo pré-ordenado e predestinado, para o qual Deus tem seu olhar, para o qual Deus tem sua atenção, para o qual Deus está trabalhando, cuidando, como um lavrador cuida de sua lavoura, como o Salvador cuida também do seu corpo, para trazer o cumprimento da palavra. Então vamos ler isso em Efésios capítulo 5 um pouquinho. Veja, verso 25 a seguir. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja, ele derramou o seu sangue para confirmar o seu pacto. Você estava nele, você morreu com ele, você já foi julgado, você foi à sepultura com ele, mas você também ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana, e hoje nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo, e de lá vem a influência sobre o corpo, de lá vem a regência, de lá vem o controle, de lá vem a influência, de lá vem a vida, de lá vem o poder sobre o corpo que é a igreja. Que coisa gloriosa, tremenda isso. Sim, tem uma torre de produção de energia, uma fonte de produção de energia, que passa pelo transformador, que é o profeta, chega na subestação, que é o quinto de Efésios, até chegar na ponta lá, onde produz a luz. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, disse o amado Salvador. Então veja, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Como é que isso é possível? A obra redentora feita pelo sangue, aperfeiçoada pelo sangue, mantida salva pelo sangue, o sangue remidor que lavou os nossos pecados. Sim, não há outra forma, aperfeiçoados pelo sangue. Sim, e o sangue está cobrindo a palavra. E essa igreja chega a essa perfeição quando a palavra está manifesta em carne humana, a palavra está refletida através do seu corpo, que é a igreja. Hoje nós estamos aqui refletindo a mensagem, refletindo aquilo que foi pregado pelo mensageiro, repetindo aquilo que foi pregado pelo profeta. Esse é o alimento espiritual em seu devido tempo. Não há outra mensagem. É o fim. O grão já apareceu em cena. Não há nada além do grão. A ressurreição é o grão aparecendo outra vez, perfeito. A palavra manifestada, a obra-prima, ela, a igreja, feita do mesmo material que a palavra. Por isso vemos os mesmos sinais e maravilhas outra vez na igreja. Veja, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, veja, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Assim devem os maridos amar, suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos, Cristo e a igreja. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Veja, o agricultor, o lavrador, uma igreja que está se alimentando da água da palavra, plantada junto a ribeiros, sim?
Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Cristo e a igreja, seiva, sumindo, a vida viajando, chegando até a perfeição que é o grão. Veja como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Cristo e a igreja, a união invisível, o casamento do Cordeiro. Veja, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Veja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. É o que fazemos com o nosso Jesus Cristo, reverenciando, vivendo uma vida piedosa em sua presença, amando-o, servindo-o e assim por diante. Agora, essa obra-prima do Novo Testamento, que é a fêmea, a árvore noiva, a outra obra-prima, agora marido e mulher, Cristo e a igreja voltando ao Éden restaurado, o milênio glorioso. Quem está nessa obra? Cristo. Quem tirou a Eva de Adão? O Espírito Santo, Deus. Quem fez sombra em Maria? O Espírito Santo, para formar a imagem da palavra. Quem está sobre a igreja agora? Cristo, para formar a imagem da palavra. Um anjo veio a Maria, mas a palavra do anjo é a palavra de Deus, para se materializar em Maria. Um anjo veio a nós, Malaquias 4. A palavra do anjo é a palavra de Deus, para se materializar em nossa vida. Essa é a obra-prima. Agora veja então, a obra-prima 167. Agora, o que ele disse em Apocalipse 10, o que aconteceria? Para que foi a viagem para Tucson? Nos dias da mensagem do sétimo anjo, toda a palavra de Deus seria manifestada. O ser o que todo talo havia deixado e a razão, e tudo sobre isso seria manifestado nesse tempo. Não é isso que a palavra diz? Então nós vemos isso. Então onde estamos nós? Há somente uma coisa, a colheita está aqui. Ela está bem madura, ela está pronta agora para a vinda, o rapto. Observem, no tempo da colheita a semente está de volta na sua condição original e deve ter toda a palavra em ordem para ser a semente. E não pode ter a metade da semente, isso não cresceria, isso tem que ser a semente inteira. Veja, isso não tem que manifestar dizendo, eu creio no batismo com o Espírito Santo, aleluia, eu creio em falar em línguas. Isso é simplesmente parte da semente. Mas agora, isso já está adicionado isso. Batismo, unidade de Deus, Pentecostes. Veja, agora a vida, não os dons. Agora, a vida, não os dons. A vida dos dons. Vem o que eu quero dizer, estamos no fim do tempo. Veja, talo, borla e a casca estão mortos e secos. E agora, há somente uma coisa que tem que acontecer com aquilo, é ser ajuntado no Concílio Mundial de Igrejas para ser queimado. O quê? Luteranos, batistas, metodistas, pentecostais, todo o sistema organizado para formar a imagem da besta, para ser jogado no fogo. Mas para onde foi a vida? A palavra tem se tornado carne, exatamente como ele prometeu em Lucas 17 e Malaquias 4. Toda a vida verdadeira que estava no talo, borla e casca está agora reunida na semente, pronta para a ressurreição, pronta para a colheita. O alfa tem se tornado o ômega, o primeiro se tornou o último, e o último o primeiro. A semente que chegou passou por um processo e se tornou semente outra vez. A semente que caiu no jardim do Éden e morreu ali e voltou. Veja, uma semente, agora veja, voltou. Observe. Veja, a primeira Eva morreu ali, voltou, né? Abre parênteses agora, daquela semente imperfeita que morreu ali, no caso de Eva. Voltou a semente perfeita, o segundo Adão. Veja, ali estava a semente real, a semente da mulher. A primeira Eva que caiu e foi usada na segunda reforma, segunda vinda está trazendo um filho, agora se tornando a verdadeira noiva outra vez, a semente de volta com a palavra original outra vez. O alfa e o ômega são o mesmo. E ele disse, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio. Eu sou o alfa e o
o primeiro e o último. É isso. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. Parágrafo 173. Vou parar porque vai ficar muito grande a nossa conversa. Deus te abençoe. Até a próxima. Nós vamos continuar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém.